importante que vocês atentem ao que ela vai falar, porque é o que está acontecendo hoje, tanto nessa escola quanto em outras escolas pelo mundo, tá? Isso não é um problema do estado do Rio, do Brasil, é um problema mundial. E ela vai esclarecer bastante coisas para que a gente possa entender como usar a ferramenta de IA da melhor forma possível. Tá? Eu sempre falo que a IA é o espelho da sociedade. Tudo que a gente faz, tudo que a IA faz é um reflexo da nossa sociedade. Né? Se a gente não aprender a usar a IA vai usar a gente nesse sentido. É bem importante as coisas que ela vai linkar aqui. Tá bom? Boa palestra a todos. É contigo, professora. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, senhor diretor, também. Antes de mais nada, é um enorme privilégio meu poder falar um pouquinho sobre os efeitos psicológicos da inteligência artificial na educação. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu vou fazer a partilha do ecrã para que possamos ir acompanhando. Eu espero que isto corra bem à primeira. Se eventualmente não correr bem à primeira, eu peço a vossa paciência. O computador está muito lento, não sei porquê. Eu acho que é esta. Talvez seja. Ok. Conseguem ver bem a apresentação? Olá, conseguimos ver sim, conseguimos ver. Oh, fantástico. Então, esta, enfim, é a agenda que estava pensada por mim e pelo Sr. Professor Alexandre para hoje. Vou começar por fazer uma nota dos efeitos positivos da IA na educação, que naturalmente também tem, como é óbvio, mas não nos aprofundaremos muito neste tópico porque, de modo geral, nós estamos mais conscientes destes efeitos positivos e dedicaremos um pouco mais de atenção aos efeitos possivelmente não tão positivos se não fizermos boas reflexões sobre como usar a IA. Então falaremos um pouco da dependência da IA e as suas consequências. Falaremos também um pouco do excesso de confiança que alunos, nomeadamente alunos, têm na IA e as suas consequências. E depois, por último, e até mais para abrir as perguntas e a discussão e a reflexão final, falarei um pouco das emoções com que habitualmente a grande maioria dos seres humanos usa a inteligência artificial e as consequências disso. Então, indo um pouquinho para os efeitos positivos, que eu vou pouco mais do que enumerar, eu escolhi alguns, certamente a IA terá tantos e tantos outros efeitos positivos, eu dei aqui destaque a 6 ou 7 que para mim são realmente muito positivos e muito interessantes. O primeiro deles diz respeito à personalização do ensino, porque a IA consegue uma enorme adaptação a diferentes estilos de personalidade, de aprendizagem e, portanto, adapta-se com facilidade personalizando, tanto quanto possível, o ensino aos alunos. E isto pode ser realmente um aspecto bastante positivo, se bem utilizado. Um outro aspecto que eu acho absolutamente essencial e muito positivo diz respeito à democratização do ensino, não é? O acesso à educação para todos, nomeadamente em regiões e contextos com recursos eventualmente mais limitados, onde não há, por exemplo, professores, regiões mais remotas e por aí vai. Por outro lado, o feedback imediato e contínuo permite também um monitoramento, desculpem, do progresso dos alunos de forma mais fácil, e isto também pode levar os alunos a sentir-se mais motivados, no sentido em que têm um feedback mais imediato. Este é particularmente um que me agrada imenso, a redução da carga administrativa para os educadores, para os professores, porque não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui em Portugal temos um conjunto de carga administrativa para endereçar todos os dias
e a ajuda da inteligência artificial para esse aspecto em particular é particularmente interessante, pelo menos na minha perspectiva. Depois, claro, não podia deixar de ser a preparação para um futuro digital. Na realidade, não podemos fugir da inteligência artificial, ela veio para ficar, e para preparar os alunos para a sua utilização no futuro, nada melhor do que começar a utilizá-la já nas escolas e nas universidades, desde que bem utilizada, bem entendido. Depois, é também particularmente importante para o apoio a estudantes com necessidades especiais, por exemplo, estudantes com dislexia, com deficiências auditivas ou visuais, pela capacidade que a IA tem de se adaptar especificamente a cada um destes alunos com necessidades especiais. Por último, escolhi uma outra que diz respeito à facilitação do ensino de conteúdos complexos, por exemplo, proporcionando a realidade aumentada. Eu lembro-me quando estudei biologia há muitos anos atrás, nós não sabíamos como era uma célula por dentro, por exemplo. Então, com esta possibilidade de fazer realidade aumentada, por exemplo, é possível aos alunos fazer uma exploração da célula por dentro. É um exemplo, mas tantos outros em que, de facto, esta realidade aumentada pode ser fundamental para que o aluno aprenda mais facilmente e também para que o professor consiga explicar melhor um conteúdo eventualmente mais complexo. Ficam assim enumerados alguns efeitos positivos. Como disse, não nos aprofundaremos muito, mas depois, se tiverem alguma dúvida no final, podem fazer todo o tipo de questão que eu, se souber responder, terei todo o gosto. Dedicar-nos-emos um pouco mais àquilo que poderão ser os eventuais perigos ou riscos. E vamos começar pela dependência. A ciência define a dependência de inteligência artificial como o uso frequente e compulsivo de ferramentas de inteligência artificial, sendo que este uso excessivo acaba por interferir no bem-estar e nas competências de aprendizado. Existem aqui alguns indicadores comportamentais que nos podem ajudar a identificar uma eventual dependência de inteligência artificial. Nomeadamente, os alunos passam, por exemplo, mais de 70% do tempo de estudo em ferramentas de inteligência artificial. O aluno sente-se incapaz de completar uma tarefa escolar ou académica sem recorrer à assistência desta ferramenta e, por último, sente ansiedade se perante uma tarefa académica ou escolar não pode aceder a uma ferramenta de inteligência artificial. Nós sabemos que a dependência das atividades online está profundamente associada à ansiedade, depressão e stress. E a seguir eu tenho um conjunto de exemplos de literatura científica em que essas relações estão muito bem estabelecidas. Está muito bem estabelecida a dependência de internet a depressão, portanto esta correlação está muito estudada. A correlação da adição a smartphones e stress e ansiedade também está muito estudada. O fear of missing out com a ansiedade e a depressão também. E o que vocês veem aqui são apenas exemplos de alguma literatura, mas existe muita literatura a estabelecer uma correlação entre a dependência de atividades online e a psicopatologia, mas não só a correlação. Portanto, já existe literatura que, para além da correlação, estabelece uma causa-efeito, onde é muito claro que uma coisa dá lugar à outra. Embora ainda não exista documentação científica que correlacione a dependência da inteligência artificial à ansiedade, depressão e stress, de resto, é a investigação que estamos a conduzir atualmente na Universidade Europeia em Lisboa, a verdade é que existem outras correlações que talvez seja mesmo muito importante falar aqui. Que são algumas correlações já estabelecidas entre alguns traços de personalidade e a dependência de inteligência artificial.
Temos, em primeiro lugar, o neuroticismo, e as pessoas com este traço de personalidade têm uma maior tendência para a negatividade, e o neuroticismo emerge como um forte preditor de emoções negativas e, naturalmente, de stress académico ou escolar e, consequentemente, de dependência de inteligência artificial. O perfeccionismo, naturalmente, também emerge como um fator preditor da dependência da inteligência artificial, uma vez que esta ferramenta proporciona ao aluno o alívio do medo de falhar, não é? Nós sabemos que o maior medo da pessoa com um traço de personalidade muito perfeccionista é o medo da falha. E a inteligência artificial acaba por lhe dar pelo menos a ilusão de que, enfim, se calhar o medo de falhar fica um bocadinho mais aliviado, uma vez que o aluno tem a validação daquela ferramenta. Por outro lado, alunos com um traço de personalidade mais impulsivo também, naturalmente, tendem a uma maior dependência da inteligência artificial, uma vez que esta ferramenta se apresenta como um caminho muito fácil e muito rápido para completar a tarefa. E nós sabemos também, até do senso comum, e é até intuitivo, o aluno impulsivo ou a pessoa com uma tendência para maior impulsividade não tem grande paciência para refletir sobre os assuntos, pensar sobre os assuntos. Então, esta impulsividade aparece também como um forte preditor de dependência. É de notar que esta dependência da inteligência artificial, e ainda e sempre de acordo com a literatura científica, tem como consequência uma diminuição da resiliência e da capacidade de resolução de problemas, o que naturalmente acaba por reforçar sentimentos de inadequação no aluno e de maior incapacidade académica ou escolar, alimentando assim um ciclo de mais dependência ainda. Assim, para diminuir o potencial de dependência dos alunos deste tipo de ferramenta, seria importante implementar algumas soluções educativas que considerem as suas necessidades emocionais. Por exemplo, seria interessante as escolas e as universidades terem estratégias focadas na regulação emocional dos seus alunos, de modo que isto diminua a tendência para eles criarem uma adição ou uma dependência da inteligência artificial. São várias as estratégias focadas na regulação emocional. Eu coloquei aqui o exemplo de uma muito conhecida e que dificilmente ninguém ouviu falar, que é o Mindfulness Based Stress Reduction. Outra coisa que também seria muito útil instituir são técnicas de reestruturação cognitiva. Para quê? Para que o aluno aprenda a desafiar aquilo que são os seus padrões de pensamento mal adaptativos. Temos como exemplos de técnicas de reestruturação cognitiva que todos os alunos deveriam aprender: a identificação de pensamentos intrusivos ou automáticos, aprender a desafiar aquilo que são pensamentos distorcidos, fazer reformulação cognitiva, quer dizer, trocar pensamentos de catástrofe ou negativos por algo mais positivo, aprender a analisar as situações com base em evidências, fazer uma reavaliação daquilo que a nossa cabeça e cérebro tantas vezes faz, que é ver o cenário mais catastrófico, e para isto seria interessante também aprendermos a fazer avaliação das situações com base em factos e não com base em sentimentos. E, na realidade, a maior parte dos alunos, até por força da idade e da sua imaturidade, confunde o que sente com a realidade. Por exemplo, na relação com a inteligência artificial, sente muita confiança na inteligência artificial, mas o que é facto é que ela tem um conjunto de viés. E, na realidade, eles acabam por decidir pelo que sentem e não pelos factos. Já falaremos um pouco dos viés da inteligência artificial.
Também a reestruturação de crenças seria muito importante, nomeadamente crenças sobre a autoeficácia. E tudo isto deveria ter um caráter obrigatório e imperativo desde a mais pequena infância, logo que entram na escola. Na impossibilidade de, enfim, tantos e tantos alunos que nunca sequer ouviram falar sobre nada destas coisas, na impossibilidade de ser desde a infância, deveria ser já, o quanto antes, se possível. Porque isto é absolutamente essencial para a relação que nós vamos ter com a inteligência artificial no futuro. Estudos têm demonstrado que alunos tendem a confiar em excesso nas ferramentas de inteligência artificial. Em excesso. E pode ter dois perigos. O primeiro diz respeito aos viés da própria inteligência artificial, aos resultados imprecisos e muitas vezes até inventados. Por outro lado, outros autores relatam que a confiança excessiva em ferramentas de inteligência artificial, como o caso do ChatGPT, podem resultar em consequências adversas, incluindo o aumento da passividade académica, exposição à desinformação e redução da criatividade e do pensamento crítico. É claro que quanto mais passividade e menos criatividade e pensamento crítico, menor sentimento de autoeficácia académica ou escolar, logo maior stress académico e, portanto, maior dependência e, possivelmente, depressão, ansiedade e stress. Por outro lado, importa referir também a reversão do efeito Flynn, que é um fenómeno que se refere à diminuição da média de QI. Pela primeira vez na história da humanidade, desde que o QI é avaliado, pela primeira vez a média do QI baixou na última geração avaliada. E a última geração avaliada foi a geração Z, portanto, aqueles nascidos mais ou menos entre 97, 8 e 2012. O mecanismo que está por detrás deste fenómeno de exteriorização das nossas capacidades, portanto, colocamos na inteligência artificial a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de usar a nossa cognição, recebe um nome que é o chamado offloading. Na verdade, muita pesquisa indica que alunos que depositam maior confiança na inteligência artificial tendem a exercer menos esforço cognitivo durante as tarefas que fazem no computador, porque frequentemente delegam para estas ferramentas responsabilidades cognitivas que eles teriam que fazer se não existisse a inteligência artificial. Ou seja, dependem da inteligência artificial para fazer esforços cognitivos que de outra maneira teriam que ser feitos por eles. Assim, este descarregamento cognitivo, ou offloading, a longo prazo, tem efeitos prejudiciais na cognição devido à sua falta de uso. E este autor, o Leon Domingas, tem um paper muito recente, não tem um ano, é do final de 2024, e fala muito desta preocupação e destes indicadores fortes de que as gerações futuras, se não tiverem cuidado, vão perder muito da sua cognição. Medidas práticas que nos podem permitir mitigar estes potenciais efeitos mais negativos. Enfim, são sugestões, mas penso que é importante dar sempre sugestões de natureza mais prática também para sabermos o que fazer depois com a informação. As instituições educacionais devem implementar medidas ou programas que fortaleçam nos alunos o sentimento de autoeficácia, porque quanto maior é o sentimento de eficácia que eu tenho em relação às minhas capacidades e àquilo que são os resultados que eu posso alcançar, menor vontade ou menor necessidade de procurar, por tudo e por nada, as ferramentas de inteligência artificial. Depois, desenvolver reflexões sobre a inteligência artificial e os seus potenciais riscos. E esta é assim um bocadinho óbvia e daquilo que me é dado a observar tem sido muito
descuidada esta ideia de que é importante fazer reflexões sobre os aspectos não tão positivos. Parece que andamos todos muito felizes e contentes com a inteligência artificial, e bem, porque ela tem muitas coisas boas, e contudo passa-nos ao lado que, como em tudo na vida, provavelmente há de ter aspectos não tão positivos. E nós só estamos preparados para lidar com uma circunstância menos positiva se previamente fizermos reflexão sobre ela. Se não fizermos nenhuma reflexão sobre alguma eventualidade menos positiva, o que vai acontecer é que estamos a fazer uma utilização, no caso de uma ferramenta poderosíssima, de forma demasiado leviana ou ingênua até. Portanto, ter esta preocupação, as comunidades escolares e académicas deveriam ter esta preocupação de reunir os alunos, os professores, de forma até bastante frequente, para juntos podermos refletir sobre os potenciais riscos, porque só assim vamos conseguir perceber como, enfim, dar-lhes a volta, não é? No melhor sentido possível. Também disponibilizar programas de treinamento sobre boas práticas de utilização da inteligência artificial, porque senão somos só crianças a brincar com um brinquedo que talvez seja perigoso. Se não soubermos exatamente como tirar o melhor partido desta ferramenta, é muito provável, como dizia o professor Alexandre no início, ou nós sabemos usar a IA ou é ela que vai acabar por nos usar na realidade. Por outro lado, também deveríamos estar a encorajar o uso crítico e reflexivo da própria inteligência artificial e não o uso demasiado frequente, por tudo e por nada. Qualquer dúvida que tenho, já não me dou ao trabalho de somar 2 mais 2 na minha cabeça para encontrar uma solução para um problema. Não, eu vou logo perguntar no ChatGPT ou noutra ferramenta deste género e pior, aceito o que vem como uma resposta super válida. E às vezes pode não ser, e é importante que estejamos conscientes disto e que os nossos alunos estejam conscientes disto. Instituir programas de controlo de stress académico ou stress escolar também seria muito importante, porque quanto maior for o stress dos nossos alunos, tanto maior será a dependência que eles vão acabar por desenvolver destas ferramentas, com a consequência de que perdem muito da sua cognição, que é uma pena. E, por último, como sugestão, penso que desenvolver sistemas que monitorizam a utilização e identificam padrões de uso excessivo, não é? As próprias ferramentas de inteligência artificial deveriam ter isto e estarem elas próprias eventualmente programadas para, a partir de um certo número de horas ou a partir de um certo número de perguntas, pura e simplesmente não responder mais, ou chamar a atenção do utilizador que talvez está a utilizar em demasia, não sei, qualquer sistema que possa dar ao utilizador, no caso os alunos, alguma consciência do excesso, não é? Do excesso. Bom, por último, e antes de abrirmos a discussão, eu quero falar um bocadinho das emoções com que habitualmente nós nos dirigimos às ferramentas de inteligência artificial. E porquê é que eu quero falar um bocadinho sobre as emoções com que utilizamos a inteligência artificial? Como dizia o Sr. Professor Alexandre, e muito bem, a inteligência artificial será o nosso reflexo. E é o nosso reflexo por um único motivo, e importantíssimo, é que somos nós, cada um de nós, com a utilização da máquina, que a treina e que a ensina. E para mim é chocante, devo dizer, que todos os dias eu lido com pessoas que não sabem disto, não sabem que são elas, com a sua utilização, que ensinam a máquina. O que elas pensam, por desconhecimento do mecanismo do machine learning, é que quem ensina a máquina e treina a máquina são os programadores. E nada podia estar mais longe da realidade.
Inclusive, acho que digo isso aqui. Portanto, quem treina a máquina, quem ensina todos os dias, a cada interação, somos nós, os seus utilizadores, alunos, professores e público em geral. Cá está. Por desconhecimento de como funciona o machine learning, tendemos a acreditar que quem treina e ensina a máquina são seus programadores e não é verdade. Os seus programadores programaram a máquina a aprender os utilizadores. Ela está programada para aprender com cada interação, com cada um de nós. Então, se impõe a pergunta: o que temos andado a ensinar para a inteligência artificial? Ora, a grande maioria de nós, e nomeadamente nas camadas mais jovens, é uma coisa que eu observo bastante, usa a inteligência artificial com base em medos, em ingenuidade, de forma muito ingênua, com base em procrastinação. Eu acho que os alunos nunca procrastinaram tanto na vida, porque agora têm a crença de que à última hora podem ir perguntar ao ChatGPT e ele faz-lhe o trabalho, ou a tarefa escolar, ou a tarefa académica. Com base em preguiça, com base em superficialidade, tantas vezes. E na realidade despimos-nos da nossa soberania, da nossa superioridade, da nossa inteligência e às vezes até da nossa própria dignidade, ao acreditarmos que uma máquina tem mais razão do que nós, será melhor do que nós. Nunca a criatura foi melhor que o Criador. Mas na realidade a nossa relação com a inteligência artificial é de completo fascínio. E não é para estarmos completamente fascinados, e menos ainda é para estarmos completamente desconfiados. Não é nem uma coisa nem outra. É ponderar prós, aproveitar os prós, refletir sobre os contra e, enfim, arranjar uma forma inteligente de diminuir o potencial de risco. Outros ainda relacionam-se com a inteligência artificial com base em violência, preconceitos, xenofobia, conversas de teor sexual explícito e, por incrível que possa parecer a alguns da audiência, dos presentes, há aqueles que se relacionam com a inteligência artificial com base em crenças de divindade. E de cada vez que nós estamos a fazer este tipo de interações, baseado neste tipo de crenças e neste tipo de emoções, nós estamos a contribuir para que a máquina ganhe uma percepção que eu considero disfuncional daquilo que é o ser humano, das nossas propriedades fundamentais. Nós estamos constantemente a ensinar a máquina que a última palavra a dizer sobre algum tema é dela. Se vocês repararem, quando os nossos alunos vão ao ChatGPT fazer uma pergunta e ele dá uma resposta, o que é que o aluno diz a seguir? Por acaso o aluno alguma vez responde: ok, agora vou comparar com o que eu sei. Ou então, ok, eu vou refletir sobre o que me estás a dizer. Nestas duas respostas que eu dou como exemplo, a última palavra é minha. Mas o que os nossos adolescentes e jovens adultos, e quem sabe até adultos da minha idade, dos 50 para cima, o que nós fazemos é muito obrigada. O que em si, este muito obrigada em si, já é altamente disfuncional, porque nenhum de nós diz obrigada a uma caneta depois que escreveu um bilhete, um papel, alguma coisa com uma caneta. Algum de nós diz obrigada à caneta? Não diz. A inteligência artificial deveria ser tratada como uma ferramenta porque é o que ela é. Contudo, como usa uma linguagem em tudo semelhante à do ser humano, acaba por nos confundir as ideias. Então, nós acabamos por antropomorfizar a máquina, ou seja, atribuímos-lhe características humanas.
e por isso nos relacionamos com ela com obrigado, bom dia, como é que estás, diz-me qualquer coisa porque estou sozinho e por aí vai. Sendo que estamos perante uma ferramenta. Estamos constantemente a ensiná-la da nossa falta de autonomia. Os nossos jovens fazem perguntas ao ChatGPT ou outras ferramentas deste género, como, olha, não sei o que é de comer hoje, o que é que me sugeres? Quer dizer, onde está a nossa autonomia decisória? Estamos constantemente a ensiná-la sobre a sua superioridade, porque ela diz-nos qualquer coisa e a gente agradece. Nunca dizemos, ok, eu vou pensar sobre isso. Estamos constantemente a ensiná-la como somos preguiçosos, procrastinadores, superficiais, muitas vezes medrosos e outras vezes preconceituosos. Os nossos alunos chegam ao ChatGPT e dizem: estou aflito, tenho um prazo, tenho isto para entregar daqui a bocado à minha professora, por favor, faz-me o trabalho. Isto está a dizer à máquina que eu procrastinei. Estamos constantemente a dizer-lhe que somos os primeiros a largar a nossa soberania, a nossa inteligência e o nosso sentido crítico. Porque quando eu, perante uma sugestão da máquina, digo obrigada pela tua ajuda e não digo eu vou pensar sobre isso e tomar uma decisão, eu estou-lhe a dizer que eu larguei o meu sentido crítico. Estamos constantemente a fornecer-lhe o que ela vai interpretar ser as nossas propriedades fundamentais enquanto humanos. E ela, que está programada para aprender, está a aprender. Agora vocês imaginem, milhões de alunos, milhões de utilizações, milhões de utilizadores em todo o mundo a interagir com esta ferramenta desta maneira. O que é que nós estamos, para o que estamos a programar esta máquina, o que estamos a ensiná-la sobre nós próprios e sobre ela. É muito importante que nós estejamos bem conscientes de que somos nós quem treinamos a máquina. É essencial para que possamos fazer uma boa utilização da ferramenta. Por outro lado, não nos podemos esquecer nunca de que a psicologia e a neurociência têm um pressuposto que diz que percepção é projeção. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a forma como nós nos percepcionamos enquanto indivíduos e enquanto espécie, seja de forma consciente e, sobretudo, inconscientemente, a forma como nós fazemos isto, como temos esta percepção, é o que vamos projetar na máquina, sendo isso que a ensina e que a treina. Portanto, eu diria que precisamos de muita reflexão e de muito treinamento para que sejamos capazes de conviver em harmonia com a inteligência artificial no futuro, retirando dela tudo o que de bom ela tem para dar e minimizando o impacto negativo que ela possa ter. Muito obrigada, sou muito grata por esta oportunidade. Eu encerro assim a apresentação do PowerPoint. Vou parar de fazer a partilha. Obrigado, professora, pela palestra. Tá? Foi Eu é que agradeço. gratificante. Tá? Eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Não precisa ficar inibidos, não. Eu vou começar fazendo uma. Tá? Pela palestra, né, foram feitos aí os pontos positivos e os pontos negativos. E também foram feitas assim, algumas indicações de como a gente pode encarar esse fato, de como a inteligência artificial está alterando alguns aspectos psicológicos nos alunos e na sociedade como geral. Pergunta é, como um ser humano sem esperar do poder público e, enfim, de autoridades, como é que nós, simples mortais aqui, alunos, professores,
podemos tomar medidas para evitar esse tipo de, vamos dizer assim, interferência, né? Não sei se a palavra cabe, mas interferência da IA na nossa vida. Ok, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante, efetivamente. Eu diria, senhor professor, que começa tudo por nós, por mim. Qual é o uso que eu faço da inteligência artificial? É um uso responsável ou é um uso irresponsável, na medida em que eu sempre vou à inteligência artificial procurar uma resposta, nunca paro para pensar sobre um problema para eu ser capaz de o resolver. Também podemos parar de falar com a inteligência artificial como se ela fosse uma pessoa. Isto seria fundamental. Se cada um de nós conseguir fazer um uso responsável da inteligência artificial e parar de falar com ela como se ela fosse uma pessoa, só isto já faria uma grande diferença na nossa vida. Assim, de estratégia, os nossos alunos deveriam, por exemplo, quando têm um problema para resolver ou um trabalho para fazer, eles deveriam pelo menos dar a si próprios 20 minutos para pensar sobre o assunto antes de procurar a inteligência artificial. Este uso responsável é absolutamente essencial para a qualidade de vida de cada indivíduo, para manter a sua cognição intacta ou até cada vez melhor, como seria desejável, e também é fundamental para a própria humanidade, porque a cada interação com a inteligência artificial, nós estamos a ensinar a máquina. Então, eu sou responsável pelo que eu, Eugénia, ensino à máquina e eu não tenho muito controle sobre o que as outras pessoas fazem quando interagem com a inteligência artificial. Tenho controle sobre mim. Agora, o senhor professor tem razão. Deveriam ser tomadas medidas de modo global, genérico, em que os governos, instituições, empresas que criam a própria inteligência artificial, deveriam ser tomadas medidas? Sim. Elas vão ser tomadas? Não sei. Na verdade, eu diria que as empresas que criam inteligência artificial não têm muito interesse em regulá-la. E só vão fazê-lo se forem pressionados pelo público em geral. E o público em geral só pode fazer pressão para uma melhor utilização da inteligência artificial se primeiro fizer uma reflexão sobre os perigos. Só que neste momento da nossa história, nós estamos completamente enamorados da inteligência artificial e não ponderamos os eventuais problemas que ela pode ter, mais ou menos como no início do namoro. Só vemos coisas bonitas no outro, mas ele também tem coisas menos bonitas. A mesma coisa com a inteligência artificial. Portanto, resumindo, diria que é fundamental começar por nós, cada um de nós, tomar a decisão e fazer o compromisso de usar a inteligência artificial com responsabilidade, que é o menos possível. Esta é que é a verdade, é o menos possível. Eu sei que é difícil, mas nós deveríamos guardar a inteligência artificial para aquelas questões realmente muito complicadas, um problema grande que a gente não consegue resolver. Vamos lá perguntar se tem alguma ideia como poderá ser a solução. E ainda assim, a última palavra deve ser minha. Caso contrário, eu deixo de ser um ser soberano e independente e fico à mercê do que diz uma inteligência não biológica. Faz aí que eu falo aqui para ela.
Você quer vir aqui na frente fazer? Porque senão eu vou ter que decorar a pergunta. O aluno vem aqui para fazer a pergunta. Muito bem. A pergunta é, qual o impacto do uso excessivo da IA? Ela torna o aluno dependente desse recurso? Pode causar ansiedade e depressão? Muito obrigada pela pergunta. Qual é o teu nome, por favor? Gustavo. Olá, Gustavo. Então, Gustavo e todos os alunos, sim, nós podemos de facto ficar dependentes da inteligência artificial. Não existem ainda estudos que provam que esta dependência gera depressão, ansiedade e stress. É um estudo que eu, na universidade da qual faço parte, estou a conduzir neste momento, eu e outros investigadores, que sim, mas este está longe de terminar. Agora, nós sabemos que o uso de tecnologias digitais está muito associado à ansiedade, depressão e stress. Já para não dizer que, quanto maior a nossa interação com tecnologias digitais, e isto é mais válido para a inteligência artificial, mais sozinhos nos sentimos. Mais ansiedade social, por exemplo, menos capacidade de me relacionar com outras pessoas de forma funcional. E também isto pode levar a depressão. É uma enormíssima possibilidade, Gustavo, sim. Uma pergunta? Não? Então eu vou me permitir fazer a última pergunta. Né? Foi dito aqui, né, pela senhora, e eu também já tinha passado isso para eles em outra oportunidade, que a geração Z é a única geração que não evoluiu em comparação com a anterior. Então nós tivemos uma involução, na verdade, né? Uma evolução negativa, uma involução. Eu gostaria que, além da abordagem com a IA, qual a abordagem que a senhora faria das consequências dessa involução para a gente enquanto sociedade? Ok. Essa é uma pergunta incrível e, de facto, a resposta está todos os dias à frente no contexto empresarial. Aquilo que nós estamos a perceber-nos é que esta geração tem menor capacidade de reflexão, menor sentido crítico e, por isso, menor capacidade de resolver problemas. Também tem menor resiliência emocional. Desiste muito facilmente das coisas. A geração Z, que é a geração nascida entre 97, 98 e 2012, está agora no mercado de trabalho e isto é muito notório. É notório neste momento que os empregadores preferem trabalhadores da geração anterior, nos seus 35 anos, porque estes, infelizmente, foram os últimos a apresentar uma evolução no QI. A geração Z regrediu no QI. E isto é algo de lamentar e que nós podemos, enfim, tentar virar, não é? Tentar dar a volta para que isto, porque a geração Z não cresceu com a inteligência artificial, cresceu com muita tecnologia e esta tecnologia foi suficiente para este resultado de involução, como o senhor professor disse, e muito bem. Mas neste momento temos a geração alfa nas escolas. Pequenininhos. 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 12 anos, 15. Temos nas escolas e nas universidades agora a geração alfa. E se nós não cuidarmos desta geração,
é possível que o QI dela seja ainda mais baixo do que o QI da geração Z. Porque nunca como agora a cognição terá tanto impacto negativo. É que nós vamos mesmo deixar de usar cognição. Nós estamos a entregar tudo o que é pergunta, tudo o que é pensamento, construção de raciocínio, tudo o que é trabalho a um chat GPT. Vai ficar do tamanho de um feijão, como um músculo. Todo o músculo que eu deixo de usar vai atrofiar. É igual com a nossa cognição. Então, as consequências neste momento são sérias ao nível do trabalho nas empresas enfim, e vão ser sérias ainda durante um tempo, e temos que preparar uma geração melhor preparada para um futuro, para que o futuro da humanidade não seja a involução, mas antes a evolução. Mas as consequências, professor Alexandre, são muito visíveis. O mercado de trabalho, neste momento, não quer, não sei como é no Brasil, mas penso que é um fenómeno global, não quer empregar geração Z. Não quer dar trabalho à geração Z. Professora, pelas considerações. Algum aluno tem mais alguma pergunta? Não? Bem, professor, obrigado pela sua palestra, pelas suas palavras. Creio que foi de um valor enorme essas informações para os alunos, e acho que eles vão repensar antes de, da próxima vez que for usar uma IA, seja o ChatGPT, Gemini ou qualquer outra, penso que pensem umas 2 ou 3 vezes, né? Primeiro, se usar, e se for usar, como usar, né? A gente sempre fala que se a gente não souber usar a IA que vai nos usar. Esse é um lema bem interessante, né? E além de tudo, nossa sociedade é o espelho, né? A IA é o espelho da nossa sociedade. Nós temos vários defeitos enquanto sociedade e a IA reflete isso. Obrigado, sim, pela sua palestra. Espero poder contar de novo com suas palavras em outro momento e agradeço bastante. Tchau, tchau. Até a próxima. Senhora professora, obrigada eu, muito obrigada, pode sempre contar comigo, tudo de bom, muitas felicidades aos alunos presentes, tudo a correr super bem na vida, um ótimo futuro, ok? Tchau. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau.